É a hora do tabuleiro eleitoral com ele, Pedro Duran, sempre nos levando para viagens pelo Brasil. E hoje a gente espera aquelas imagens bonitas, porque vamos para cidades históricas do nosso país. Eu já te pergunto, Pedro, cidades históricas seguem a tradição do atual prefeito liderar nas pesquisas? Sim, Carol. Sim. Todas as cidades históricas, com exceção de uma que a gente vai mostrar qual é, tem os prefeitos ou aqueles indicados por eles bem posicionados na disputa às eleições municipais. Para a gente fazer esse giro pelas cidades mais antigas do Brasil, a gente vai começar com a capital da Bahia, Salvador, que é uma das primeiras cidades brasileiras. Já aparece no nosso tabuleiro eleitoral o atual prefeito é o Bruno Reis, do União Brasil, que tem 65% nas intenções de voto. O Geraldo Júnior, que é o candidato apoiado pelo presidente Lula, pelo governador Jerônimo e pelos senadores da Bahia, tem 11%, está em segundo lugar. Ele até oscilou, ele tinha subido um pouquinho, desceu um pouquinho nas pesquisas, por isso acabou recuando aqui no tabuleiro. E isso é curioso, né? Porque o efeito Lula que a gente viu no governo da Bahia não se repete na capital Salvador. Ele pode acontecer ainda, isso não está descartado, mas já deu tempo do eleitor se identificar ou perceber que o Geraldo Júnior é aquele apoiado pelo presidente Lula. Poderia ter acontecido, não aconteceu. Está descartado? Não vai acontecer? É cedo ainda para dizer. Cenário de momento, Tem né? 20 dias para a eleição, mas efetivamente havia uma expectativa por parte da campanha do Geraldo Júnior, e eu converso com eles, de que a essa altura do campeonato ele já tivesse um pouco mais à frente nessa disputa. Mas aí você vê como a aprovação do atual prefeito pesa, né? Aí 65% é o que apontam as pesquisas, segundo o nosso índice CNN. Sempre lembrando, né, Pedro, que temos aí uma média das pesquisas de intenção de voto. Vamos agora para outra cidade? Vamos para São Paulo, também Bora. uma das primeiras cidades do Brasil. A gente já falou bastante das eleições em São Paulo aqui, mas essa atualização do tabuleiro com um empate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos prova a tese de que os prefeitos vão bem nas principais cidades brasileiras, principais capitais e também nas cidades históricas. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 24% na frente. Se o segundo turno fosse hoje, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estariam no segundo turno. O Antônio Lavareda, do IPESP, que organiza o índice CNN, que é o agregador de pesquisas da CNN, já apontou, já indicou que o cenário mais provável para o segundo turno é esse aqui, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Isso pode mudar? Evidentemente pode. Você tem vários fatos novos que vão surgindo, a cadeirada no Pablo Marçal ontem no debate foi um deles, mas hoje o cenário que está apontado pelas pesquisas é o desses dois candidatos no segundo turno, que inclui, claro, o atual prefeito de São Paulo. Vamos continuar no estado de São Paulo, mas vamos agora para outra cidade. Litoral, São Vicente. Uma das primeiras cidades a serem fundadas no Brasil, olha, o Caio Amado do Podemos, 76. Que é o atual prefeito, 76%. Realmente um percentual bastante avançado para um candidato, né? A gente tem o Marcelo do Partido Novo com 2%, porque essa eleição ela mudou um pouquinho, Carol. Você tinha a Solange Freitas do União Brasil, que estava pontuando com 20%, 21%, que acabou não registrando a candidatura dela. E tem dois candidatos novos, um apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Coronel Magno, e uma apoiada pelo atual presidente Lula, que é a Rosana Caruso, do PL e do PT, respectivamente, que ainda não apareceram nas pesquisas. Podem aparecer, devem aparecer, mas isso certamente não tirará do Caio do Podemos a liderança nessa disputa, ele que é o atual prefeito. Bem, a gente agora segue na região sudeste, vamos até Vila Velha, no Espírito Santo. Olha o cenário que o Pedro Duran nos traz no nosso tabuleiro. O Arnaldinho, que é o prefeito do Podemos também, a gente mostrava o Caio Amado, mostra outro prefeito do Podemos que está liderando a disputa. 75%, mais uma vez, o Ramalho do PL, que é o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado pelo partido dele, tem 11%, e o Gagnon do PT, 2%. Então você vê que como a gente tem trazido aqui diversos exemplos de diversas cidades que derrubam a tese de que essa seria uma eleição Lula versus Bolsonaro, né? Essa tem se mostrado uma eleição do continuismo, uma eleição onde os prefeitos têm sim vantagem em relação aos outros candidatos. Que muitos cientistas políticos sempre destacam, eleição municipal, a lógica é outra, né, Pedro? A lógica é outra, a lógica é totalmente diferente, porque você fala de problemas do dia a dia da cidade. O prefeito é o político mais próximo das pessoas, se você comparar, por exemplo, em relação ao
presidente da República ou a um governador. Então o prefeito tem que tampar buraco, tem que fazer fila de creche, tem que construir unidade de saúde, tem que cuidar da guarda municipal. Então as pessoas acostumam-se a enxergar a prefeitura como aquele cargo, o vereador e o prefeito, como o cargo mais próximo delas no horizonte da política. Agora nós vamos para o estado de Pernambuco. Vamos lá para Olinda. O cenário do nosso tabuleiro é o seguinte, Pedro Duran. Olha só, Carol, a Mirella, que é apoiada pelo atual prefeito, ela tem 20% na disputa, também está na frente. O professor Lupércio, que é o prefeito de Olinda, não pode se reeleger, indicou a Mirella para ser a candidata dele. Ela tem 20% e aparece na frente desse segundo pelotão aqui, que tem mais uma vez o PL e o PT, né? Tá bem enrolado, inclusive, né? Exato. Você tem o Antônio do PRTB. Aqui é curioso por causa do seguinte, o PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, é um partido muito pouco competitivo, historicamente. E nesse cenário aqui de Olinda, ele aparece com uma chance real de segundo turno, o candidato do partido. 15% para o Antônio. E a Isabel do PL, 14%, e o Vinícius do PT, 13%. Então você tem aqui uma indefinição de quem iria contra a apoiada pelo atual prefeito ao segundo turno. Se ela já aparece com 20% nesse momento da disputa, é possível, é provável que o atual prefeito consiga entregar mais votos a ela e ela avance um pouco mais em relação ao percentual que ela está marcando nesse momento para a próxima disputa. Só pontuar que o Márcio ali com 3% também está na disputa do Progressistas. E para a gente encerrar nossa viagem, vamos a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Voltamos então para a região sudeste. Porque a exceção prova a regra. E aqui em Petrópolis, a cidade imperial, a gente tem o Ingo do Progressistas com 29% na frente, o Yuri do PSOL com 18% e o atual prefeito, Rubens Bom Tempo, em terceiro lugar com 15%. Tem o Eduardo do Republicanos com 10% ali também. O que é importante lembrar de Petrópolis, Carol? Petrópolis foi uma cidade completamente devastada pelas chuvas, sob a gestão de Rubens Bom Tempo, já tinha sido prefeito antes, em outras oportunidades, e foi bastante questionado, criticado pela população em relação à condução dele no enfrentamento das chuvas, inclusive com obras de drenagem dos rios, obras de contenção de córregos, obras que poderiam ajudar Petrópolis a enfrentar esse momento. Então, quando a cidade discute, debate justamente como ser resiliente e se proteger em relação às chuvas, aqui em Petrópolis a gente tem um único cenário de todas essas cidades históricas onde o atual prefeito não está nem liderando, nem apontando para um segundo turno. Pedro Duran trazendo para a gente o tabuleiro eleitoral, essa viagem pelo Brasil, falando sobre eleições municipais. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.